Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aulinha de língua portuguesa e hoje a gente vai entrar em um novo tipo de texto. Nós estamos aprendendo aí em língua portuguesa os tipos textuais. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os textos informativos, que a gente até trabalhou sobre os direitos e os deveres das crianças. E hoje, gente, a gente vai aprender outro tipo de texto. A gente vai ler um texto hoje sobre uma descoberta científica. Os estudiosos, pessoal, eles estão sempre indo atrás de novos conhecimentos para a gente. E é através desses textos que nós nos informamos diariamente. Então, hoje a gente vai ler um texto que fala sobre os cachorros e sobre o que eles têm a nos dizer de maneira diferente. Então, o título do texto é o seguinte: Seu cachorro consegue te entender? Veja o que os estudiosos dizem. Pesquisadores americanos estudaram cães de várias raças e sexos para resolver essa questão. Se você sempre se perguntou se o seu cachorro entende o que você diz ou faz, agora parece que estamos cada vez mais perto de chegar a essa resposta. Pesquisadores da Universidade Emory, nos Estados Unidos, analisaram comportamentos de 12 cães, machos e fêmeas, para estudar a questão há muito tempo em aberto. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Neuroscience. O estudo, liderado pelo professor Gregory Berns, focou em analisar os cachorros ao invés do que os donos contavam sobre eles. Pesquisas anteriores, de qualquer forma, sugerem que os cachorros confiam em muitos outros sinais para seguir o comando verbal, como olhares, gestos e até expressões emocionais de seus donos, diz o professor. Os cachorros que fizeram parte do estudo passaram meses sendo treinados por seus donos. Eles deveriam aprender o nome dado a dois objetos, um brinquedo macio e outro duro. Então, as atividades cerebrais foram observadas por ressonância. Enquanto os donos pediam os brinquedos e também diziam outras palavras para observar a atenção do cachorro. Os estudiosos analisavam a reação cerebral dos animais. A análise mostrou que a região auditiva do cérebro dos cães ficou mais ativa quando os donos diziam coisas que não estavam relacionadas ao objeto, mostrando que os cachorros fazem um esforço constante para nos entender e agradar, sugere Berns. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios, comida, conta Berns. Os cachorros confiam em muitos outros sinais para seguir o comando verbal, como olhares, gestos e até expressões emocionais de seus donos, descreve o autor. Os pesquisadores puderam então afirmar que os cachorros conseguem, de uma forma mais rústica, nos entender. Então, gente, esse foi o texto científico sobre a descoberta que eles fizeram dos cachorros. E aí, gente, na opinião de vocês, qual é a importância dessa pesquisa realizada? O que você acha? Suas hipóteses sobre o fato de que os cães compreendem seus donos se confirmam após a leitura? Se você tem um cachorro aí na sua casa, você acredita que ele consegue te entender? Qual é o objetivo dessa pesquisa, gente? Ela é uma pesquisa científica, certo? Pesquisas científicas, elas trazem dados que foram pesquisados. Então, ela não é ali uma metáfora, é uma coisa criada por alguém, certo? Ela foi uma pesquisa e foi realizada a fundo para tentar comprovar aquilo ali. Agora vamos para a questão número 1 que a gente vai responder. Então, presta atenção, gente. Para chegar a um resultado, o que os pesquisadores fazem? Eles seguem algumas etapas. Vocês vão ordenar essas etapas segundo foram relatadas no texto.
Quais foram as etapas? Então, aí nós temos 3 etapas. Qual é a primeira etapa? A segunda e a terceira. Observou-se que os cães fazem esforços para entender e agradar os donos. Essa etapa é a 1, 2 ou 3? As atividades cerebrais dos cães eram observadas por ressonância. 1, 2 ou 3? Os cães tinham que aprender os nomes dados a 2 objetos. Qual é a etapa? Então, nessa questão número 1, você vai enumerar a etapa de acordo com o que foi apresentado lá no texto, certo? 2. A que resultado os pesquisadores chegaram? Qual foi o resultado, gente? Que eles concluíram que os animais eles conseguem entender apenas o que os donos lhe ensinam, ou que eles se esforçam para aprender, que eles aprendem de forma rústica. O que foi apresentado lá no texto? Qual foi a conclusão que eles tiveram nessa pesquisa? Uma dica para vocês localizarem a conclusão, gente, ela sempre vai estar praticamente no último parágrafo do texto. Então, dá uma lida lá no último parágrafo que você vai compreender qual foi a conclusão da pesquisa, ok? 3. Agora nós vamos reler um depoimento que foi apresentado no texto. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios e comida. Vocês vão marcar a importância desse depoimento. Essa importância aí que foi dita, ela comprova o fracasso que a pesquisa teve ou ela garante a credibilidade dessas informações? O que é credibilidade? É levar as pessoas a acreditar no que está escrito ali. Então, se a pesquisa traz credibilidade, quer dizer que o que está ali tem base fundamentada para a gente poder aprender a fazer o que está dizendo no texto. Por exemplo, eu posso ensinar o meu animalzinho, o meu cachorro, por exemplo, a saber que aquele brinquedo dele se chama aquele nome que eu coloquei. Então, sempre quando eu falar aquele nome, ele vai saber e vai ligar naquele brinquedo. Então, qual é a opção correta? Fala do fracasso ou da credibilidade? Questão número 4. Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? Para que servem as fotografias? Para deixar o texto mais bonito? Para mostrar a relação entre donos e cães? Qual é a opção que você acha? Por que você acha que é importante colocar imagens lá, fotografias? Certo? Pode ser também porque o texto está retratando sobre o animal e o dono, né? E não para deixar meramente o texto bonito. Questão 5. Agora nós vamos ligar as informações de acordo com o texto. Qual foi o nome da instituição responsável pela pesquisa? O nome da instituição: Estados Unidos, Universidade Emory ou professor Gregory Berns? Quem foi a pessoa que fez essa pesquisa, coordenou essa pesquisa? E onde foi o país onde ocorreu essa pesquisa? Questão número 6. Com que objetivo o texto lido foi publicado? Qual foi o objetivo desse texto, gente? Agora nós vamos marcar um X. Foi sobre argumentar sobre a importância de uma descoberta científica. Eles estão argumentando a descoberta. Por exemplo, outra pessoa, além do professor Gregory Berns, descobriu ali, né? E o professor Gregory Berns está tentando argumentar, trazer argumentos, é isso? Eles estão divulgando uma descoberta científica. O professor Gregory Berns fez uma descoberta científica. Narrar uma história sobre uma descoberta científica, ou seja, a descoberta científica já foi feita, tudinho, e eles estão apenas narrando. Foi isso que aconteceu? Qual é a opção correta? Primeira, segunda ou terceira? 7. Releia o crédito que aparece no final do texto. Gente, o crédito que aparece no final do texto, ele fica bem lá embaixo, certo? Nós costumamos chamar de rodapé do texto. O rodapé do texto já fica lá, praticamente
bem no cantinho da folha, bem embaixo. Esse rodapézinho lá, gente, nós chamamos também de crédito. Com base nisso, é possível a gente concluir que o texto foi publicado aonde? Ela foi numa revista, certo? Só que essa revista foi impressa ou online, ou seja, na internet. A qual público esse texto se destina, gente? Qual é o público que vocês acham? Como assim, tia, público? Por exemplo, existem textos que são escritos apenas para adultos. Existem textos que são escritos apenas para crianças, para a informação das crianças e tal. Qual é o público deste texto? Você acha que é público livre? Quando é público livre, quer dizer que é para todos, certo? Qual é a opção que você acha? Escreva aí. Então, hoje a gente aprendeu sobre o texto de divulgação científica. Qual é o objetivo desse texto, gente? O texto científico, ele tem com o objetivo de estar divulgando resultados que foram feitos e obtidos através das pesquisas científicas, para quem não é especialista, ou seja, se eu não sou especialista de algo, é sempre bom eu ler alguma divulgação científica para que eu possa estar antenado, aprender o que está dizendo ali. E eles são apresentados de seguinte forma: sempre vai ter o nome dos pesquisadores, da instituição onde foi feita essa pesquisa, do país em que ocorreu e os métodos que foram usados para chegar aos resultados. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa. Muito legal, né, gente? A gente aprender sobre a divulgação científica. Se você tiver mais interessado sobre esse assunto, você pode estar pesquisando também, gente, outros tipos de textos científicos, descobertas. Tem muitas descobertas legais aí que vocês poderiam aprender, tá bom? Bom, gente, então essa é a nossa aulinha. Beijos e até mais.